super sincero, analogias, exemplos práticos, honestidade sem conveniência. Você sabe o que é isso? São as minhas características como professor. Você sabe as suas? E por que isso é importante? Vem comigo que eu te conto nesse vídeo. Hey folks! Samurai aqui, produção é 373, é isso? 373, nosso vídeo 373, então são 373 dias de tridimensionalidade rumo aos 400. Vamos lá, será que a gente chega? Vamos embora. Seguinte, eu dei 4 características muito marcantes minha como professor, onde elas me dão suporte, me apoiam e principalmente todo mundo que me segue vem buscar isso em mim. É muito importante a gente saber isso. A gente atribuiu erroneamente uma situação que talvez por um tempo funcionou, mas hoje, no século XXI, ela não funciona mais, que é o cliente tem sempre a razão. Então, o que acontece que o cliente tem sempre a razão? Que para eu agradar esse cliente, eu tenho que me adaptar a esse, e para eu me agradar a esse cliente aqui, eu tenho que me adaptar a esse. Tudo bem, até não é tão difícil às vezes a gente fazer isso, mas isso é num cenário individual. Agora, quando eu ligo uma câmera aqui e vou falar para muita gente, falar na rede social, como é que eu faço isso? Se às vezes o de cliente A é exatamente o oposto do cliente B. Eu não tenho mais como fazer isso. Então, essa nova dinâmica nossa de rede social, ela exige que a gente tenha um comportamento, uma atitude, valores que são constantes. Porque quem gosta vem te procurar e quem não gosta realmente vai procurar outro tipo de coisa. E isso é bem interessante porque a gente vai ter que olhar para dentro. E quando eu vou olhar para dentro, eu vou entender quais são os meus valores em primeiro lugar. A partir desses valores, eu vou construir todo o meu trabalho, todas as minhas características, toda a minha base e plataforma onde eu me apoio nelas, em cima deles. E se eu tenho isso muito sólido, fica muito mais fácil direcionar o que vai gerar aprendizado nessas pessoas. Então, eu, por exemplo, vou mostrar para mim como isso funciona dentro da escola de curso. Dentro da escola de cursos, eu não estou falando com cliente que tem dor, eu estou falando com professores que vão cuidar de clientes que têm dor. Então a minha comunicação já vem nesse nível. Como que esses valores funcionam? Então o primeiro é o super sincero. O que é o super sincero? Eu não vou fazer muita onda para te falar o que eu realmente acho que você tem que fazer para melhorar. Junto com o mentorship, a gente tem uma parte de mentoria individual também, de consultoria de carreira, muitas vezes. E muitas vezes essa consultoria ela ainda até vai para âmbitos pessoais. É muito comum os próprios alunos do mentorship me pedirem ajuda para direcionar alguma situação na vida deles que às vezes está complicado. Às vezes pode ser um problema interno dentro de casa, às vezes pode ser uma migração de carreira, enfim, pode ser qualquer assunto. E nessa hora, um dos meus valores que eles esperam me encontrar em mim é o super sincero. O que é o super sincero? É assim, é isso que a gente vai ter que fazer, é isso que a gente vai fazer. É isso que tem que ser dito, é isso que vai ter que ser dito. É claro que a gente tem que saber separar formas. Quando eu vou falar alguma coisa, por mais sincero que seja, tem jeitos de se falar. Não é uma agressão à pessoa, mas é uma colocação ao que realmente é necessário com ela. Essa semana mesmo, eu conversei em particular com um aluno com um sentimento que não estava muito legal, eu estava com um sentimento ruim com a pessoa, assim, do tipo, algum problema essa pessoa está vivendo. E aí eu fui entrar em contato com ela, perguntei, ela me explicou tudo direitinho, a gente resolveu todos os problemas. Mas isso vem por quê? Porque eu entendo que essa é minha função enquanto mentor do curso, não é só professor do curso. Isso é o que elas vêm me buscar. Se eu não entregar isso, elas vão meio que se sentir traídas por mim, quando elas descobrirem que eu evitei ajudar elas nesse caminho, nesse processo. E eu muitas vezes entendo que o mentor, ele faz às vezes o papel que é difícil, é como se fosse um pai, como se fosse a mãe, como se fosse o Sr. Miyagi. Não necessariamente ele vai te entregar o que você quer, mas ele vai te entregar o que você precisa e ele vai criar cenários onde, ao você caminhar por ele, você cresça. E é muito importante, pelo menos para o aluno do mentorship, eu penso isso, que ele se desenvolva enquanto ser humano também. Porque depois, os valores que ele vai colocar no trabalho dele são os valores que são deles também. Então ele tem que se desenvolver enquanto ser humano. E esse lado mentor super sincero, eu acho que ajuda muito. Segunda coisa que me norteia, analogias. Toda aula minha no mentorship, assim, toda aula não sei, porque eu não fiz esse levantamento, mas eu acho que todas as aulas, eu trabalho com analogias. Eu acho a analogia um meio fundamental para a gente poder entender alguma teoria, alguma técnica, algum exemplo, algum case. Ou seja, tudo que eu precisar que você entenda, se eu fizer o uso das analogias,
eu consigo te trazer para um outro cenário e fazer você entender tudo por todos os aspectos de um método. Baseado nisso, eu tenho os exemplos. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Analogia é criar um exemplo num outro cenário, num outro ambiente, num outro mundo. O exemplo agora é o exemplo prático. Então, por exemplo, seu aluno chega e pisou de tal jeito e por isso dói tal coisa. Então, eu vou dar um exemplo desta aula sobre lombar e explicando a partir de um exemplo prático. Então, essa é a minha composição de aula. Analogias e exemplos, além de toda a parte teórica, claro, isso aí é o essencial de qualquer aula. Mas toda aula minha tem que ter analogia e exemplo. Por quê? Porque são valores para mim. Eu acredito que desta forma eu vou entregar para você o que você veio buscar e vou facilitar o teu processo de entendimento. E um dos últimos valores, tem mais um outro valor que eu gosto também, que para mim é importante, eu sempre penso no processo de aprendizagem e não no processo de ensino. Qual a diferença entre essas duas coisas? Quando eu penso em processo de ensino, basta eu lapidar o meu processo de como eu falo essas coisas. Mas, quando eu penso em processo de aprendizagem, vai ter correlação com a pessoa. E como a pessoa ela é única, eu nunca tenho um processo de aprendizagem pronto. Por quê? Porque eu sou um interlocutor com você. Então eu preciso entender você também, para poder entender se a nossa comunicação está fluindo. Então não basta a minha comunicação ser, entre aspas, excelente, ela tem que ser excelente aos seus ouvidos também, senão ela é um fracasso. Então a preocupação com o outro, isso para mim é um valor. Ou seja, o outro é quem vai me ajudar a entregar o melhor produto. O que é diferente do cliente tem sempre razão, porque eu não prostituo o produto para entregar alguma coisa melhor para você. Eu vou tentar achar o melhor modelo de comunicação, mas não vou deixar de ser super sincero com você, caso mesmo que você não goste, às vezes, da verdade que você precisa ouvir. E muitas vezes é esta verdade que vai fazer você dar o próximo passo. E o meu comprometimento com você é com o seu próximo passo e não com o seu conforto andando para trás. Porque muitas vezes a gente tem conforto, mas o que a gente está fazendo é caminhando para trás. E a gente vai ficando confortável porque a gente vai fugindo das responsabilidades. Não, aluno do mentorship não foge da responsabilidade. E o último exemplo aqui que eu quero colocar é a honestidade sem conveniência. O que é honestidade sem conveniência? É ser honesto em todos os cenários. Ser honesto na minha comunicação, ser honesto no trato, ser honesto no que a gente combinou. Ser honesto, e ser honesto muitas vezes faz a gente perder. Vai fazer a gente perder dinheiro, vai fazer a gente perder tempo, vai fazer a gente perder um monte de oportunidades que a gente poderia estar fazendo só para honrar aquilo que a gente falou. Mas eu acho que esse talvez seja um dos valores mais importantes. É muito comum quando eu faço levantamento de valores entre os alunos, a maioria acha a honestidade um valor, mas eu vejo pouquíssimas pessoas na prática colocando a honestidade como valor. Então eu combinei uma coisa com você, mas naquele dia, para mim estava assim, hoje está assado, então eu acho que agora eu não preciso seguir aquilo que eu falei, como se a minha palavra não tivesse valor. Sobre honestidade, eu acho que tem um fato bem interessante. Se a gente for olhar, no passado, era muito comum você ir em qualquer vendinha, tinha um caderninho de fiado, porque as pessoas recebem o salário uma vez só no mês, então era muito comum elas estarem sem grana ali para comprar alguma coisa, ela chegava no dono da vendinha e falava assim, olha, anota aí e tal, não sei o quê, no dia tal eu passo aqui e pago. E isso era uma praxe no Brasil inteiro. Hoje não existe mais, inclusive tem até placas lá, não vendemos fiado. Hoje não precisa nem mais colocar placa, porque hoje esse já foi um modelo que acabou. Mas por que isso acabou em algum momento? Por que a gente teve até que anunciar numa placa que a gente não vendia mais fiado? Porque algum dia alguém anotou um negócio lá e não foi lá pagar. E isso se repetiu até que o cara falou, cara, não está dando para trabalhar assim. Então, no primeiro momento, não lidar com honestidade parece que você perde, mas no final, quando você é honesto, todo mundo ganha. Então, se você se comprometer a alguma coisa, você vai entregar alguma coisa, você vai virar à noite para fazer, isso faz parte do nosso trabalho, do nosso comprometimento. E isso eu tenho que lembrar você que vai te doer em alguns momentos. E toda vez que você criar os seus valores, eles vão te doer em algum momento também. Mas eles vão te doer em algum momento, mas você vai estar sempre se fortalecendo neles e você vai estar sempre crescendo. Porque não há como a gente se isentar de dor. Inclusive, dentro do nosso trabalho de reabilitação, é muito comum o aluno vir a gente procurar e falar assim, eu queria acabar com a dor. Eu falo, então pode esquecer, você está no lugar errado, não existe acabar com a dor. Toda vez que você colocar a mão na chapa quente, tua mão vai doer. E é bom que ela doa. Então a gente tem que só saber que tipo de dor a gente não quer sentir e que tipo de dor a gente tem que sentir. E muitas dores, elas vão nos ajudar. Ou seja, eu sentir a chapa quente me ajuda e não me atrapalha. A dor de saber quais são as minhas características e aperfeiçoá-las o tempo inteiro, tem uma dor sim, algumas pessoas não vão me procurar, elas não se identificam com isso. Mas por outro lado tem um enorme benefício. As pessoas que te procuram sabem o que esperam de você, vão receber isso e você vai
ter a profunda admiração e o respeito dessas pessoas por você, por ser sempre autêntico e íntegro em tudo que você faz. E você, quais são os seus valores? Você acha isso importante? Comenta para mim, eu quero saber quais são os seus valores e qual é a importância disso na sua vida. Beleza? Grande abraço.